Shalom, gostaria de compartilhar um Torá muito bom que eu li, do Rav Zamir Cohen, como sempre, no newsletter dele, da Edabrut, que a gente recebe impresso antes de Shabbat. A gente vê na Parashá da semana passada, Parashá Shemot, primeiro livro do Êxodos, assim acho que fala em português. Tem uma passagem que quando Moshe Rabbeinu, nosso grande líder Moshe, ele foi escolhido para ser o líder e salvador do povo, tirar eles do Egito. Dentre a conversa que ele teve com Hashem, quando ele passa por um lugar, que ele vê uma... Em português, acho que a tradução do Humash traz como sarça dente. É um tipo de árvore que queimava, estava em chamas e não queimava. Era uma coisa impressionante. Aliás, são parênteses aqui de um outro assunto, que a gente aprende também, que a gente, às vezes a gente vê coisas impressionantes do nosso lado, a gente nem presta atenção. Um dos motivos que Moshe Rabbeinu foi escolhido entre vários para ser o líder do povo é que ele viu uma coisa, chamava muito a atenção, ele não passou desapercebido, ele prestou atenção e começou a pensar na coisa. Mas voltando para o nosso assunto, um dos motivos que Moshe Rabbeinu estava falando com Hashem, que ele queria passar essa função para outra pessoa, não porque ele não era adequado, não, mas por sua grande humildade, ele achava que alguém poderia fazer melhor o tafkid, essa função, melhor do que ele. Ele fala, mas Hashem, o povo não vai acreditar em mim. Aí imediatamente Hashem fala, o que é isso na nossa mão? Fala, um cajado. Falou, joga no chão, ele joga o cajado no chão e vira uma serpente. Imagina uma super cobra venenosa assim, mafrid, assustador. Aí ele fala, agora põe a mão no rabo da cobra e vai voltar a ser um cajado. É uma coisa uau. E para que Hashem fez isso? Ele falou, com esse sinal você vai chegar no Egito e vai mostrar para o povo, eles vão acreditar em você. Mas não só foi um sinal simples que Hashem estava mostrando para Moshe Rabbeinu. A primeira coisa, Hashem deu um remes, ele ensinou que aqui tinha uma fala proibida. Moshe Rabbeinu, diz Rashi, ele foi, nossa grandeza, foi um erro aqui ele desconfiar da emuná, da fé de Am Israel. Falou, tá, você não sabe se vão acreditar ou não neles. Então, ele já trouxe aqui o cajado, virou uma cobra, para lembrar a cobra lá do começo do Humash, da Torá, que seduziu Havá, Eva em português, e teve o primeiro pecado da fruta proibida, e as consequências a gente vê até hoje que não estamos no paraíso. Então, essa foi a primeira mensagem. E depois também Hashem fala para Moshe, coloca a mão no seu peito, ele coloca a mão no peito, e quando ele tira, ele está com metzorá, que é uma doença espiritual, que as pessoas, entre aspas, associam com lepra, mas não é a lepra de hoje em dia, é uma outra doença, uma doença espiritual que hoje não temos nos nossos dias. E também ela é associada com o Lashon Hará, com a maledicência. Mas se a gente parar para pensar, o que Moshe Rabbeinu falou de errado? Ele tinha uma dúvida se o povo ia acreditar ou não. Tipo, qual foi o erro dele aqui? Tipo, por que Hashem foi tão makpid, foi tão incisivo na hora de mostrar a gravidade do que ele falou? Se na verdade o que ele falou era óbvio, tipo, era uma dúvida que você tem. Fala, eles não vão acreditar em mim. Não é que você está falando mal deles. Mas na verdade, sim, você está falando, mesmo que seja verdade o que você está falando, dentro das regras, das leis de Lashon Hará, é melhor não olhar o lado negativo, olhar o lado positivo. Por quê? Porque Hashem também ficou muito bravo, entre aspas, com essa fala. Porque a pessoa que se acostuma a falar Lashon Hará, falar mal dos outros, por mais que era verdade aqui, era uma dúvida que ele tinha. A pessoa que acostuma a falar traz muitas brigas entre as pessoas, entre membros de família. Ele traz coisas muito ruins para as pessoas, muitas brigas, só por ter falado, só entre aspas, que é o maior dano que a gente pode fazer, e desmontar relacionamentos, famílias, amizades, etc. E daqui a gente aprende que é gravíssimo, e a gente pergunta, então, como eu posso evitar tudo isso? Como eu posso saber o que falar, se falar? Então, o Rav também fala que primeiro a gente tem que comprar também livros, que tem bastante até em português, do Hafetz Haim, sobre um grande sábio que veio há mais ou menos 100 anos atrás, sobre as leis de Lashon Hará.
o que pode falar, o que não pode falar, assim que a pessoa estuda todo dia, vai estar como um reminder na cabeça dele do que é adequado, o que pode e o que é proibido falar. E para terminar, os sábios da geração dos, deixa eu ver aqui que o nome é difícil de falar, do Rav Yitzhak Levi Berdichov. Ele era um grande sábio que tudo que ele falava, as brachot que ele falava, as rezas deles eram recebidas e pessoas que tinham situações quase sem esperança, ele conseguia rezar e mudar a sorte das pessoas. Aí falaram, como pode ser? Qual o nível que ele consegue fazer essas coisas incríveis? Qual o poder dele espiritual que ele tem para isso? A resposta é que sempre ele falava bem do povo de Israel. Ele nunca falava mal do povo. E mesmo que o povo fizesse alguma coisa de errado, ele procurava algum ponto positivo para poder olhar apenas nesse ponto positivo e daí falar só coisas boas. Como a gente pode comparar isso? Nossos sábios trazem uma shala, uma parábola. Por exemplo, tinha um pai rico, tinha 2 filhos, que eram meio sapecas, aprontavam toda hora. E o pai sabia, ele tentava colocar os filhos no bom caminho, mas os filhos davam uma escorregada aqui, uma escorregada ali. E ele sabia os pontos bons e os pontos ruins que os filhos tinham. Afinal, ele era o pai, ele sabia bem o que estava acontecendo. E esse cara, essa pessoa, tinha 2 vizinhos. Um deles vinha assim e falou, olha, teus filhos com uma cara assim pesada, eles aprontaram, e hoje quebraram aquilo, aprontaram aquilo, fizeram isso de errado. Estou falando para o seu bem, para você corrigir o teu comportamento deles. E ele ficava, né, chateado para ouvir o relatório, né, negativo sobre os filhos. E ele tinha outro vizinho que também chegava e falou, olha, seus filhos são um pouco sapecas, mas são bons meninos, eu sei que eles querem fazer o bem, olha, teve uma vez aqui eles eram coisa boa, ajudou a velhinha a atravessar a rua, são bons meninos. E o pai sabia que ambos falavam a verdade. Ambos eram boas crianças, mas ele sabia também que eles tinham livre-arbítrio e faziam sapequices também, às vezes coisas erradas. Mas, quando esse pai precisava ajudar esses vizinhos, ele nunca deixava de ajudar o vizinho que vinha com um bom relatório, com uma coisa boa para falar. Ele falou, eu sei, eu conheço meus filhos, não preciso do relatório nem de um nem de outro. Eu não preciso saber o que eles estão falando porque eu conheço os 2. Eu conheço os meus filhos, não preciso saber o que esses 2 vizinhos estão falando porque eu conheço, eu sei que os 2 estão falando a verdade. Mas aquele que fala e procura um ponto bom, isso traz muita brachá. E aqui a gente consegue entender porque Hashem quer também sempre que falamos bem do povo de Israel. Shabbat Shalom.